Maravilha, Paulo, seja muito bem-vindo aqui de novo a esta nossa conversa, muito legal ver a tua visão. A gente tem alguns comentários aqui muito legais que eu faço questão de compartilhar com vocês. Deixa eu chegar aqui. E aí eu já vou, na sequência, pedir para o Wallace comentar, porque como o Wallace agora tem a visão de dentro do governo, é muito interessante trazer, Wallace, como que você enxerga, primeiro, os desafios, né, da reindustrialização. Eu acho que a gente aqui de fora, quando está, né, analisando isso de uma perspectiva acadêmica, teórica, não consegue entender muitas das restrições que aparecem no dia a dia de quando se vai executar a política industrial, e isso é algo que a Mariana Mazzucato e várias outras pessoas, que inclusive a gente conhece, vem trabalhando, que é como fazer a implementação dessas políticas em diferentes cenários, né? O Elias está olhando falando, pô, mas eu faço isso há muito tempo. E né, Elias, que é a questão do projetamento, como fazer, né, o arranjo dessas políticas. Então eu queria pedir para o Wallace comentar como que você vê, né, os principais desafios. A gente tem agora esse primeiro ano de governo Lula, depois a gente vai dar uma passada sobre a superação das expectativas para esse ano, em termos de indicadores. O Paulo já colocou alguns, mas eu acho que é legal a gente dar uma rodada por que cada um acha que teve, né, essa superação de expectativas, mas eu queria focar exclusivamente ainda na questão industrial. Quais são os principais desafios de ordem institucional, de ordem macroeconômica, de ordem externa, que você tem se deparado aí na sua experiência como secretário do Desenvolvimento Industrial? Aproveita para falar um pouco do que vocês fizeram, Wallace, do que tem aí em linha também, até para nos atualizar em relação a isso, do que se puder falar, obviamente. Tá, eu queria, assim, cara, trazer um pouco, assim, uma reflexão, se vocês me permitem, do que aconteceu no Brasil pós-2015. Eu acho isso muito importante. Porque, por que eu estou dizendo isso? Se vocês pegarem vários setores industriais, o nível de utilidade da capacidade instalada é muito baixo. Então, por que isso é importante a gente ter clareza? Tem setores que estão com 50% da capacidade utilizada, né? 60%. Empresas com um nível de dificuldade financeira muito grande, enfrentando um cenário internacional de uma concorrência brutal, com um volume de subsídios e incentivos muito forte. Então, não é trivial, essa aqui é a verdade, a gente fazer um enfrentamento de construir uma política industrial robusta, né, forte, de retomar. Veja só, a gente não está partindo, né, de um ponto elevado de desenvolvimento industrial. A gente está partindo de um ponto, de uma crise da estrutura produtiva brasileira muito dramática. Aí, Paulo, desde o início, de quando nós chegamos ao MDIC, o vice-presidente, ele tem uma perspectiva de liderar a equipe, né, junto com o secretário executivo, o Márcio Elias, o chefe de gabinete, o Pedro Guerra, que são pessoas que lideram ali a equipe do MDIC, de entender a política industrial em duas perspectivas, cara. Eu acho isso muito importante, que é perceber a conjuntura e a estrutura. Você não pode abdicar de entender conjuntura e aplicar políticas conjunturais, anticíclicas, pensando só no longo prazo. Porque se eu pensar só no longo prazo... Ainda bem que você falou, eu ia falar disso, esqueci. Ainda bem que você lembrou da conjuntura e da estrutura, que é chave. É fundamental, cara. Porque, veja, quando a gente lançou o programa para o setor automotivo, em algumas entrevistas, o que eu falava? Olha, se eu pensar só em estrutura, eu posso não ter mais esses setores produtivos para pensar na estrutura, dada a conjuntura extremamente desfavorável. E aí eu queria retomar algo importante. Se você pegar 2015, 2016, 2020, nós tivemos um somatório de quase 10% negativo do PIB. Negativo. E vejam bem, eu não estou falando de um crescimento, de uma contração econômica de um mundo que estava se contraindo, do ponto de vista de crescimento. O mundo estava crescendo, a gente estava vivendo brasileiro. Com exceção da Covid, 2015 e 2016 foram resultados negativos de problemas internos, de uma crise política que gerou uma contração da demanda, né? E aí, quando você pega a recuperação, ela soma quase 11%, ou seja, desde 2015, a taxa de crescimento do Brasil, pegando o positivo e o negativo, é de 2%, cara. E aí você olha você pega os indicadores sociais, pioraram. E a indústria foi zero, da indústria foi zero o crescimento. A indústria, né, uma contração brutal. Ou seja, o processo de desindustrialização, ele avança, você pode não identificar na participação da indústria como proporção do PIB, mas na fragilidade da estrutura produtiva que se reflete no investimento, na taxa de investimento e na modernização desse parque industrial.
E outro ponto é fundamental. Uma boa parte da nossa estrutura produtiva, da nossa indústria, depende fundamentalmente do mercado interno. Ela tem um baixo coeficiente de exportação de inserção internacional. Exato. Então, veja, as primeiras medidas que foram implementadas no início do ano pelo governo Lula, de retomada da valorização do salário mínimo, a questão de você isentar as pessoas que ganham até 2 salários mínimos de pagar imposto de renda, o desenrola que o ministro Fernando Haddad implementou, né? Essas políticas, elas têm como objetivo retomar o mercado interno para você puxar o crescimento econômico. Tanto é que a previsão do mercado para o crescimento do Brasil esse ano era 1% ou 0,9%. Hoje está em 3%. Acho que era até menor, Wallace. Acho que era até menor que isso. Até menor, né? Então, veja, essas medidas, teve até um meme bem bacana, né? Que é do presidente Lula, né? O homem da sorte, né? Toda vez que ele assume o governo, o fator sorte conta, né? Então, veja, ele Lulinha da sorte. A Lulinha da sorte. Começa a adotar políticas dentro dessa linha de retomar mercado interno, que é fundamental, Paulo, André e Elias, para a nossa indústria, para fortalecer e retomar o nível de utilidade da capacidade instalada para pressionar pelo investimento. Vocês não esperem que a indústria faça investimento com nível de utilidade e capacidade instalada de 50%. Correto? Então, veja, o primeiro momento é você retomar esse mercado interno, reduzir desemprego e desigualdade, pressionar a demanda para que o nível de utilidade, a capacidade instalada da indústria volte para o seu patamar de 70, 72 e pressionar o investimento. E de fato, tá com a fábrica vazia, não vai investir numa fábrica nova, a fábrica está vazia, exato. A máquina está parada. Né? E aí eu vou citar, André, dentro de medidas, tá? Uma medida que nós tomamos logo em março, abril, que foi a retomada do programa de estímulo ao setor de semicondutores. Esse programa, o governo anterior tinha parado, tinha o interesse de eliminar o programa, nós retomamos o decreto, o programa, implementamos e ampliamos, que é chamado Novo PADIS, em que nós incorporamos ali o estímulo ao investimento no setor de fotovoltaica. Por quê? Porque o setor de fotovoltaica é um setor estratégico que está associado a uma das missões do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial e que explora as capacidades, as vantagens competitivas do Brasil. Desculpa interromper, só para entender melhor, de painéis fotovoltaicos? Isso, energia solar. Energia solar. Mas isso aí como é que conecta com os semicondutores? Porque você, quando vai desenvolver o painel, a célula fotovoltaica, você tem que ter um setor de semicondutores forte. Boa, entendi. Então, Wallace, só desculpa, eu queria só registrar que o pessoal estava muito ansioso pelas interrupções do Paulo Gala. Falavam que deixa o programa muito melhor. Paulo, tem gente aqui literalmente com saudades, tá? O pessoal está com afeto por essas interrupções. Mas vai lá. Eu estou me esforçando para atrapalhar bastante vocês. Cara, fique à vontade para cortar, cara. Entendeu? Então, veja, esse foi o primeiro plano, André, 700 milhões por ano, a gente está revisando essa medida provisória, a gente vai aprimorar essa medida provisória para o próximo ano, nós estamos trabalhando, é um compromisso do vice-presidente em aprimorar e elevar o nível desse programa para fortalecer o setor de semicondutores e o setor de painéis fotovoltaicos. Logo depois, Paulo, nós enfrentamos, aí veja a questão de conjuntura, Paulo, André e Elias. Nós estávamos enfrentando uma realidade crítica do setor automotivo brasileiro. Aí você pode dizer assim, mas o setor automotivo emprega direto e indiretamente 1,2 milhão de pessoas. A indústria de aço, 25% do que ela produz é para o setor automotivo. Ela impacta o setor de autopeças. Ela impacta o setor de borrachas e pneus. Tem mais de 100 mil empresas. Exato, ela impacta o setor de eletroeletrônica. Então, a gente está falando de um setor que tem um efeito spillover, transbordamento brutal. Quando a gente avaliou, e era um setor que estava numa condição extremamente crítica, nós criamos um programa, né, de caráter anticíclico, mas veja só, era que eu dialogava muito, eu conversei muito com o André nesse período. Era um programa em que ele era anticíclico, de curto prazo, mas com um desenho de política industrial. Nós nunca tivemos isso no Brasil, uma política anticíclica com desenho de política industrial. Nós estabelecemos ali 3 critérios para poder promover uma política de incentivo, de desconto, para promover e estimular a demanda. Nós colocamos a lei para estabelecer o incentivo. A eficiência energética, quanto maior o nível de eficiência energética, maior pontuação, maior desconto. A densidade produtiva, ou seja, o efeito que ele tinha na cadeia produtiva de acordo com o conteúdo nacional, e o efeito preço, a dinâmica de preço.
Quando a gente somava essas 3 dimensões, a gente estabelecia um desconto entre 2.000 e 8.000, gerando uma concorrência no mercado brutal. Brutal. E isso teve um efeito, um sucesso no curto prazo, enquanto uma política anticíclica, com desenho de política industrial, em que você retoma, né, o número de vendas. Pra você ter uma ideia, em um dia, nós batemos o recorde de emplacamento em 27 mil unidades em um dia. Coisa que nunca tinha acontecido. Foi quase 300 mil a venda mensal de veículos, né? Estava em 200. Essa foi uma política de caráter anticíclica, Paulo, que é o que eu estou dizendo. No MDIC, o vice-presidente se preocupa muito em construir. E aí, cara, tem uma outra coisa. Uma pessoa que foi fundamental para isso foi o Fernando Haddad. O ministro Haddad, ele foi um parceiro estratégico para a gente implementar essa política, né? A Fazenda é um ministério extremamente fundamental e estratégico para o Ministério da Indústria, porque é ele ali, no Ministério da Fazenda, que abre o orçamento para que a gente possa ter recursos para implementar a política industrial. O PADIS foi a Fazenda. O programa que abriu os cofres e jogou dinheiro no programa. O programa para o setor automotivo foi a Fazenda, R$1 bilhão. R$1 bilhão para o programa de renovação de frota de carros pesados e para o programa de carros leves. Logo depois, para o setor químico, nós lançamos agora, Paulo, e você acompanhou bem isso, o REIQ, o Regime Especial da Indústria Química, que o governo anterior também destruiu. Esse programa, este ano, nós liberamos 553 milhões de reais para estimular a cadeia do setor químico, e aí, mais uma vez, com um desenho de política industrial exigindo como contrapartida das empresas que se beneficiam do programa, geração de emprego, segurança do trabalho, investimento e sustentabilidade. E para o próximo ano, nós temos R$1 bilhão no programa para o setor químico. E, mais uma vez, o ministro Fernando Haddad foi fundamental. Por que eu estou citando o Haddad nesse desenho, cara? Porque, muitas vezes, o debate que gira em torno da política macroeconômica se sobrepõe ao papel que a Fazenda tem para a política industrial. E o Ministério da Fazenda é fundamental para a gente. Porque, veja, o MDIC não trabalha com orçamento. O MDIC trabalha com o orçamento da Fazenda. Né? Com a Fazenda, dialogando com a Fazenda. E o Haddad tem sido muito parceiro nessa agenda. E agora, há 2 meses, o vice-presidente lançou o maior programa de estímulo à produtividade de micro, pequenas e médias empresas, que é o Brasil Mais Produtivo. Nós fizemos um investimento, uma parceria com Senai, Sebrae, Finep, Embrapi e BNDES. E 2 bilhões para atender mais de 200 mil empresas, para elevar a produtividade e dar condições de crédito para que essas empresas se insiram nas tecnologias da indústria 4.0. Né? Então, essas foram algumas políticas que a gente vem adotando. Agora, até o final do mês, né, vamos lançar 2 mais grandes políticas. E eu não cabe a mim citar aqui, porque isso é o vice-presidente que vai fazer o anúncio, né? Ele que é o ministro, o vice-presidente, vai fazer o grande anúncio. Nós temos o Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, as missões também que vão ser anunciadas. Exato. É o Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, que é composto, né, o CNDI, por 21 ministérios, 21 representantes da sociedade civil, mais o BNDES e Petrobras, onde a gente está construindo uma proposta de metas para serem alcançadas na política industrial nos próximos 3, 4 anos. Esse programa vai ser entregue em janeiro, né? Seria entregue agora em dezembro, mas por uma questão estratégica, a gente decidiu jogar para janeiro, para o mês de janeiro. Vamos entregar, é um programa articulado, tem uma política que foi implementada em parceria com o Ministério de Minas e Energia, Ministério do Meio Ambiente, mas liderado pelo Ministério de Minas e Energia, que é o projeto de lei do combustível do futuro. Cara, isso é fundamental, porque lá, no PL do combustível do futuro, nós vamos tratar do SAF, né, que é o combustível da aviação civil. É o combustível sustentável de avião, né? Isso. É o Sustainable Aviation Fuel, eu aprendi. Finalmente aprendi o que é SAF. Trata ali do biodiesel, do diesel verde, né? A gente está trazendo para a discussão, na minha avaliação, tá, André? Depois eu até entro nessa discussão. Um dos elementos e papéis mais estratégicos que a gente tem vai ser ali o hidrogênio verde. Eu acho que é uma discussão muito importante que a gente precisa fazer. E o CNDI trabalha com 6 grandes perspectivas de missões, né? As cadeias agroindustriais, o complexo econômico industrial da saúde, tecnologias críticas, saneamento e infraestrutura, transição energética e transformação digital.
Então, nós estamos trabalhando e construindo grandes metas aspiracionais, com medidas de ações de políticas industriais para se alcançar essas metas em grandes 6 missões, com um objetivo único. E aí eu acho que é fundamental esse debate. A política industrial, ela não tem como finalidade em si a indústria. A política industrial, ela tem como finalidade o povo, cara, o trabalhador. Porque na medida em que eu adenso cadeia produtiva, fortaleço cadeia produtiva, eu gero emprego de alta qualificação, de alta renda, melhorando e fortalecendo o nosso mercado interno, tirando as pessoas da pobreza. Então, as metas são sociais também, né? Quais são sociais, são sociais, né? Então, veja, essa política, dentro da perspectiva de missões, o objetivo final dela é a sociedade. Então, é nisso que a gente vem trabalhando. Eu citei algumas medidas aqui que a gente vem, né, para além de projetos de leis, de decretos, que a gente vem trabalhando, a gente vem atuando muito, cara, no Congresso. Muito. Né? A gente teve agora um projeto de lei aprovado para a regulamentação do mercado de eólica offshore, né? Em que a gente trabalhou muito bem nela, para que a gente fortaleça a cadeia da indústria naval no Brasil. Né? Então, quando a gente pensa em algumas políticas estratégicas, a gente tem que pensar em como se fortalece cadeias produtivas relacionadas a esses investimentos. Só para interromper você, só uma vez, vai lá. A eólica offshore, ela ajuda a indústria naval, é isso? Também sim, porque quando você vai instalar aquelas grandes pás no alto mar... do navio e tudo mais. Exato. E aí a gente tem uma cadeia produtiva, cara, hoje, que pode atender essa demanda, Paulo. Então, eu preciso estabelecer, dentro de um projeto de lei, critérios que tenha uma demanda pela essa cadeia produtiva interna. Lembrar que a parte eólica brasileira foi um dos programas de maior sucesso do Brasil dos últimos 10 anos. Onde a gente tem mais de 10% do parque energético com parques eólicos do Nordeste. Todos eles foram estimulados principalmente pelo BNDES, e a gente constrói, inclusive, aerogeradores lá em Jaraguá do Sul, com a WEG, que é um dos 5 grandes players mundiais de produção de aerogeradores. Eu diria que é uma das melhores histórias que a gente tem para contar no Brasil, dessas últimas décadas, é a história dos parques eólicos do Nordeste, né? Talvez o do offshore tenha uma outra boa história também, né? E tem um aspecto que isso gera e precisa de atenção do governo, particularmente no Ministério das Minas e Energias, que é quando você adiciona o parque eólico, isso envolve várias camadas de investimento intermediário em redundância para flexibilidade do sistema, que é algo que a gente precisa avançar muito, para não ocorrer aquilo que ocorreu em agosto, quando houve uma sobrecarga que vinha das renováveis e o sistema não estava pronto. Né? Foi sobrecarga de renováveis aquilo? Teve uma sobrecarga que gerou uma paralisia, porque o sistema ele não tinha flexibilidade para incorporar tudo isso que a gente está produzindo. Parou então, por excesso de energia, olha que doideira. Pensando o Hirschman, né, a ideia dos encadeamentos, quando você adiciona um novo setor produzindo uma fonte de energia que é abundante por conta da oferta, né, de energia solar e de vento. André, desculpa te interromper. Quando você fala do Mas só concluir aqui, porque esse ponto é importante para gerar esse investimento adicional. Vai lá, Wallace. Você concluiu, Richard, tem alguma peça de teatro que explica a obra do cara? Porque vai que, entendeu? Tem uma peça de teatro... Comentário maldoso. Não, ele tinha que fazer esse comentário, porque senão a gente não ia fazer uma das grandes lembranças que a gente tem. Foi 2022, né, Elias? Foi 2022, né, esse evento. Musical, pô. Musical. A gente tem que encontrar um musical do Hirschman. Só o nome do Hirschman já vai ser mais difícil de vender do que do Hamilton, né? Então, mas enfim, você tem uma camada aí adicional de investimento que precisa ser feita, que vai na linha daquilo que o Elias vem falando, pelo menos desde o final de 2022, que é o grande desafio que o Brasil tem, é criar mais de 20 milhões de empregos. E eu acho que esses setores, do ponto de vista da política industrial, conforme a gente vai abrindo, né, os setores, a gente vai encontrando várias oportunidades de investimento que a gente pode gerar emprego, e esse é um critério importante. Não adianta ser apenas um setor que tem rentabilidade ou um setor que serve algum anseio social ou ambiental, ele tem que ser também um setor que é denso em empregos, que consegue mobilizar bastante mão de obra, né? Elias, fala aqui para nós, deixa eu antes de passar a palavra para você, tem aqui o comentário do Pedro Antônio Cândido, muito gentil, o 13.13 acho que diz tudo, né? Parabéns a todos vocês por ótimas análises, que 2024 seja muito melhor. Obrigado, Paulo, pela dica da série sobre a Segunda Guerra. O Paulo sempre trazendo ricas dicas culturais. Vozes da Guerra, muito bom. From the Frontline, é uma série da Netflix maravilhosa sobre a Segunda Guerra. Aliás, eu estava assistindo agora há pouco, antes de vir para cá, muito boa. Show. Então Vozes da Guerra.
Então, Eli, sou do INPE, DCTA ITA, que nosso Programa Espacial Brasileiro retome forte. Um forte abraço. Elias, conta aí para nós como que está essa discussão da concorrência geoestratégica com os Estados Unidos, particularmente essas coisas simples que o chinês vem fazendo, como computação quântica, semicondutor, já está em qual fronteira aí? 7 nanômetros já é passado, né? Já deve estar mais baixo do que isso. Como que você está vendo, acompanhando essas inovações? Deu uma melhorada essa relação China-Estados Unidos, não deu? Com o Xi Jinping lá em São Francisco, Elias? Até aproveitando o gancho da pergunta do André, o Xi Jinping esteve em São Francisco e encontrou o Biden há um mês atrás, né? Eu vou chegar lá. Como que repercutiu isso aí lá? Eu vou chegar lá, mas antes eu queria só comentar o que o Wallace, a pergunta que o André fez. Eu acho que o Brasil, ele teve, no final do governo Bolsonaro, começo do governo Lula, houve uma sagacidade do governo Lula, do próprio Lula, em tentar articular essa questão da PEC da transição. Foram, se não se engano, 600 bilhões de reais, uma coisa assim, que viabilizou o governo esse ano, né? Eu acho que esse é um ponto a ser levantado. Não foi, André? Você tem de cabeça o número? 200 bi de gasto a mais. 200, né? Não sei, mas viabilizou o governo esse ano, não é? Uma sagacidade política muito grande do presidente Lula. E além do mais, acho que quando se fala em Brasil, pessoal, temos que colocar um pouco o pé no chão, né? O Brasil teve o seu mindset adulterado em 40 anos, de um consenso em torno do processo de industrialização, desde a época do Getúlio, até aos anos 80, até o consenso da estabilidade, em que as instituições que sustentavam o Estado desenvolvimentista brasileiro, elas foram sendo subvertidas ao longo do tempo. Os governos Lula e Dilma foram grandes tentativas de recompor esses elementos institucionais para a retomada do Projeto Nacional de Desenvolvimento. Então, vocês podem perceber que Lula e Dilma, eles significam, em grande medida, fulcros de um novo projeto de nacional de desenvolvimento durante seus governos. E nos últimos 6 anos, todas as instituições de Estado foram destruídas praticamente, né? Além do mais, do ponto de vista institucional, nos últimos 6 anos do Brasil, Wallace, estou falando aqui, o Brasil ele andou 50 anos para trás, né? Então, acho que você está tendo hoje no Brasil um movimento que é essa luta, vamos dizer assim, dentro e fora do governo, em torno da questão da centralidade do processo de industrialização, ou seja, o Wallace, eu acho que ele é o conceito que se manifesta nesse movimento real, né? Ao mesmo tempo que nós temos que criar instituições que dê sustentação para o projeto nacional, né? Isso não é uma coisa fácil, pessoal. Se fosse tranquilo fazer, por isso que eu acho que o exercício do poder político ela é algo que é educativo, entendeu? E que nos faz cair na realidade, né? 50 anos, ou seja, são últimos 40 anos em que o mindset da República muda e do Estado brasileiro muda em prol do consenso e em torno da estabilidade. As instituições varguistas foram sendo desconstruídas, né? Depois vem o Lula e Dilma e tentam reconstruir essas instituições e obter certo êxito, né? Isso aí, em grande medida, né? Esses governos são derrubados em 2016 e o Brasil anda 50 anos para trás em termos de instituições para fins de retomada do crescimento econômico ou coisa do tipo. Ou seja, houve um aprofundamento, uma consolidação de um arco institucional que consolidou o neoliberalismo como política de Estado no Brasil. Então, acho que o governo Lula, por exemplo, ele vive o drama, vamos dizer assim. Primeiro, eu não acredito que as soluções para os nossos problemas, para os problemas do Brasil, elas vão cair do céu da noite para o dia, não. O nosso problema é geracional, o Wallace e demais. Ou seja, é geracional. Porque nós precisamos mudar o mindset do Estado brasileiro, ou seja, da burocracia do Estado brasileiro em torno de projetos de longo prazo. Nós precisamos ganhar a sociedade para essa política, ou seja, para a ideia de que sem industrialização esse país não tem futuro, e ganhar a esquerda brasileira para esse debate, né? Porque eu particularmente tenho visto um fenômeno que é algo que nós temos que observar melhor, ou seja, que é um pouco o desligamento da grande política no Brasil hoje. Esses conceitos de totalidade, como projeto nacional, desenvolvimento, capitalismo, socialismo, política industrial, industrialização, não comparecem no debate público hoje. É muito pouco, é muito pouco o quanto comparece isso no debate público. Isso seria
para outro programa. Então, acho que o nosso desafio é geracional no Brasil, que é construir uma mentalidade nacional voltada para o que tem como norte a industrialização, né? Como norte. Fora disso, não tem solução. Eu falo isso, pessoal, porque eu estou num país que só se respira ciência. Aqui não tem espaço para obscurantismo, extrema-direita. Se você falar nada que não seja... Você está num ambiente na China, Wallace, em que você fala uma coisa e que não tem comprovação científica, você nem te leva a sério. Né? Nem te levam a sério. Olha, tal investimento vai gerar efeito de encadeamento para trás e para frente, né? E isso está amparado em certas evidências. Se você não mostrar as evidências, isso em debate de boteco, pessoal, aqui na China, não é sabe? Você está fora, você é desqualificado. Eu estou em um país, né, vamos dizer assim, em que o socialismo conseguiu construir uma sociedade que é amplamente baseada na ciência. E aqui só se respira o quê? Desenvolvimento, só se respira ciência e tecnologia. E hoje, o estado mental da sociedade chinesa, Paulo Gala, André e Wallace, é o seguinte: ou alcançamos os Estados Unidos, os países capitalistas desenvolvidos, nas infraestruturas de semicondutores e mais 6 ou 7 grandes tecnologias, ou o socialismo vai se demonstrar incapaz de superar o seu capitalismo no longo prazo. Essa é a conversa nas rodas aqui na China. Não é? Ou seja, quando ele foi falar agora vem essa questão da relação China e Estados Unidos. Eles não têm ilusão com os Estados Unidos nenhuma. Não tem nenhuma ilusão com relação aos Estados Unidos. O Xi Jinping não foi para a China, para a Califórnia, encontrar o Biden. Né? O objetivo do Xi Jinping não foi esse, do ponto de vista da grande política. Não foi encontrar o Biden, porque ele sabe, na minha opinião, a situação em que está o Biden, né? Ou seja, até mental mesmo, né? Até... Né? Ele foi para os Estados Unidos encontrar os empresários, os donos das grandes big techs americanas, ele foi encontrar o grande capital do imperialismo para lançar queijo aos ratos, como dizia o Lenin, né? Ou seja, tanto é que ele foi aplaudido de pé por aqueles caras lá. Ele esteve jantando com o Elon Musk, com o Bezos, com o Mark Zuckerberg. Todo o grande capital. Do Xi Jinping não foi encontrar o Joe Biden, porque ele sabe que quem manda nos Estados Unidos não é ele. Né? O Elias, eu já vou te devolver a palavra, que tem um comentário aqui que eu acho legal adicionar à tua conversa aqui do Transcendência Informal, que é a SMIC, tá para criar sua própria máquina de litografia de ultravioleta extrema. A única que detém essa tecnologia, como a gente já falou várias vezes aqui, é a ASML da Holanda, né, que concentra a produção desse bem. Para quem não conhece, essencialmente você só produz microchips se você tiver essa máquina que permite fazer, né, chips, semicondutores cada vez menores. Então imagina se essa restrição de oferta, que está na mão do Ocidente, está na mão uma restrição tecnológica, que está na mão da Holanda, se isso encontra uma concorrência na China, muda todo o jogo. E eu acho que isso deve estar, né, Elias, muito possivelmente atrelado a esse processo de avanço tecnológico que a China vem fazendo, na tentativa de ampliar, obviamente, as conexões que ela faz com os Estados Unidos, com o grande capital americano. Eu vou aqui, só para terminar essa minha fala aqui, quem tem disso é o Wallace. Eu não gosto de falar de coisas que eu não entendo, porque eu não acho legal do ponto de vista intelectual, né? Mas a questão da máquina ultravioleta. O que me impressiona muito e que falta no Brasil, porque no Brasil, por exemplo, nós abordamos a noção de economistas estrangeiros, né? As missões, isso, aquilo, ou seja, falou palavra boa, estrangeiro, falou palavra bonita, o Brasil absorve na hora. Né? Perceba a ironia do Elias com relação a Mariana Mazzucato, mas tudo bem. Não, nem ironia nenhuma, não, mas é uma coisa que é impressionante isso, e que a China mostra o contrário, né? No Brasil é tapete vermelho para gringo, para economista estrangeiro e tal, sabe? Essa coisa toda, né? Isso me incomoda muito, né? Porque eu não vejo isso também. Isso incomoda a mim como brasileiro e também aqui na China eu vejo que aí eles nem levam a sério, entendeu? Ou seja, não, eles, sabe, não tem... No Brasil, sabe, enfim... até perdi o que eu ia falar aqui, porque esse tipo de coisa me irrita muito, né? Estava falando da questão da máquina de ultravioleta extrema. Tá? Não, isso eu não entendo, não tenho tanto conhecimento em relação a isso, porque é uma área que eu não trabalho, porque eu não tenho a sofisticação intelectual do Wallace Moreira em relação a essa questão. Mas
Eu perdi o que ia falar, cara. Eu fui lembrar essa coisa das missões. Eu queria falar da máquina, que os chineses iam... que o Brasil Isso. não tá aqui. Você tava... Não, assim, agora eu lembrei. Brasil, uma coisa que me impressiona muito, eu tenho sido chamado para falar aqui na China, né? E eu vou percebendo o seguinte, a cada semana nasce 1, 2, 3 think tanks na China. Para falar de China, pessoal. No Brasil, os think tanks que surgem são financiados por americanos, para discutir questões alheias à nacionalidade brasileira, alheias a um projeto nacional, né? Ou seja, nós estamos com a nossa consciência nacional completamente sequestrada, na minha opinião ainda, que é um desafio do governo Lula, que é reinventar uma consciência nacional para a fim de enfrentar os desafios do futuro, que nada mais é do que construir uma ideologia que recoloca o Brasil no mundo, né? Hoje, o desafio do governo Lula também é esse, sem subjetivo não tem objetivo, e aqui na China, pessoal, toda semana um think tank novo que surge, para discutir a indústria de não sei o quê, discutir a questão social, o combate à pobreza extrema, ou seja, é o tempo inteiro se discutindo os problemas do país de forma aberta, né? Isso também tem me causado uma impressão muito grande. E além do mais, só para terminar aqui de vez, a questão do marxismo, ou seja, a China o Xi Jinping tem colocado essa questão do aprofundamento da compreensão do materialismo histórico às características chinesas, ou seja, os chineses dobram a aposta diante da crise do pensamento ocidental, ou seja, também, o que eu tenho falado, os chineses também falam, ou seja, aliás, eu falo o que eles falam, né? Mas eu não sabia que aqui também se dizia isso. Existe uma imensa crise do pensamento ocidental, né? E essa crise tem relação direta com o apodrecimento do positivismo como ciência explicativa de fenômenos no Ocidente. Ou seja, é mais um momento em que o materialismo histórico poderá mostrar sua superioridade em relação ao pensamento, vamos dizer assim, vulgar, como eles chamam aqui, né? E se a China conseguir alcançar os seus objetivos estratégicos para os próximos 10 anos, para 2035, que é a criação de um grande, vamos dizer assim, welfare state com características chinesas, vai ser uma prova de que, segundo os chineses e a mim também, de que o socialismo ele é superior ao capitalismo. Eu acho que isso é algo que está ficando muito claro para mim aqui na China. E é isso mesmo, pessoal. Eu sou muito chateado com a forma como o Brasil recebe intelectuais estrangeiros. Esses dias eu estava numa conversa particular com o nosso amigo, como que é o que foi coordenador da campanha do Ciro. O Marconi. Mangabeira. Nosso Marconi, ele me chamou para conversar sobre alguns assuntos de trabalho, né? E ele falou do Danny Roderick, né? E eu, pessoalmente, acho o Nelson Marconi muito melhor que o Danny Roderick, né? Muito melhor. Assim como eu acho o Paulo Gala, né? E a gente continua com o tapete vermelho para esse pessoal, sabe? Eu acho que nós temos que aprender um pouco, pessoal, a ter amor próprio, né, pessoal? Né? Enfim, é isso. Eu quero parabenizar aqui o trabalho do Wallace Moreira, que aqui na China, pelo menos quando os brasileiros que vêm aqui na China, do governo brasileiro, falar conosco, né? O nome que eles veem, quando existe uma referência desenvolvimentista no governo Lula, o nome que se fala é o Wallace Moreira. Eu tenho um grande orgulho de saber disso, de ter o Wallace Moreira como uma referência desenvolvimentista dentro do governo e do Estado brasileiro, né? Até porque eu sei o quanto esse cara batalhou do ponto de vista intelectual, é um nordestino, né? Ou seja, só podia ser nordestino para ter essa consciência nacional que ele tem, né? Então, fico aqui a minha... Até porque eu amo o Wallace, assim, o amor mesmo não me A gente sabe. A gente sabe né? que você estava segurando isso aí para dizer, mas agora você disse. Tá dito. Exatamente. Obrigado, pessoal.